Continuando aqui no tópico 2, referente à vida cristã, né, ou a ética, né, cristã em nossa vida diária, o tópico 2 fala sobre, o assunto é para com a família. E o autor da revista ele fala que a família é a base da sociedade e, por sua vez, tem como base o casamento. Embora os homens tenham desvalorizado tanto o casamento, ele ainda é o plano de Deus para a instituição da família. Nós sabemos que a sociedade ela é constituída através da família. A família é a base da sociedade, né? E o casamento ele tem que ser honrado, né, pelo cristão. Deus instituiu a família e nós devemos viver essa relação, né, em conformidade com a vontade de Deus, em conformidade com os estatutos que Deus estabeleceu para a família. E a família ela é uma instituição indissolúvel, entendeu? Aquilo que Deus criou, o homem não deve desfazer, né? Porque aí você está desfazendo um projeto de Deus, né? E aquilo que Deus fez, irmão, não pode ser desfeito. O autor também ele aponta, né, a questão, a palavra, dizendo que a palavra de Deus aconselha que o casamento não seja misto, crente com incrédulo, né? E aí ele utiliza o texto de 1 Coríntios 6, 14, que diz, vamos ver o que diz lá. 1 Coríntios 6, 14, diz assim, 1 Coríntios 6, 14, não vos prendais a um jugo desiguais, né, com os ímpios. O autor utiliza apenas essa primeira parte do texto, né? Não vos prendais a um jugo, um jugo desigual. É certo que o apóstolo Paulo não está se referindo só ao casamento, né? Ele está se referindo às relações em geral da vida cristã. Você não pode se associar, né? Se você vê que a pessoa é uma pessoa que não tem caráter, você não pode criar uma sociedade com aquela pessoa, né? E no casamento não é diferente. O autor ele pegou essa parte aí, né, para aplicar para o casamento. No casamento não é diferente. Então nós temos que ter esse cuidado. O jovem que vai casar tem que saber quem é a pessoa com quem ele vai casar, porque é para a vida toda. É para a vida toda. Então tem que ter esse cuidado. Os pais devem avaliar e aconselhar, e os filhos devem também vigiar muito sobre essa questão. Pois, aí ele conclui dizendo, pois esta frase precisa ser repetida com todo prazer pelo crente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Entendeu? E aí ele conclui dizendo, e o Senhor precisa ser glorificado em nossa vida, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O autor continua também dizendo no subtópico 1, né, o relacionamento entre marido e esposa. E ele fala que a palavra de Deus estabelece normas para o lar cristão. E o lar é o lugar onde o amor deve ser compartilhado e a responsabilidade ser dividida. Tanto o amor quanto a responsabilidade devem ser divididas, né? Ele continua dizendo que o marido ele é o amoroso chefe, né? E a mulher é assistente, auxiliadora e obediente. Ela é auxiliadora e obediente. Por isso que Deus falou, o texto do Sagrado nos diz que ele criou uma disjuntura. A expressão disjuntura quer dizer aquela pessoa que está ao lado, auxiliando, entendeu? E a questão de obedecer também conta, porque a palavra de Deus nos diz, vós esposas, sede obedientes aos vossos maridos. Vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 22. Efésios 5, 22, o que é que diz lá? Diz assim, Efésios 5, 22 e 23, diz assim, deixa eu ver, vós mulheres sujeitai-vos ao vosso marido, né, como ao Senhor, né? As mulheres devem se sujeitar aos maridos como ao Senhor, né? Dentro da obediência a qual Deus determinou. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, né? Essa questão é muito importante a gente abordar
né, e trabalhar de forma bem enfática nesse sentido.